Então, eu venho usando o Shopify e o Wix para criar sites de e-commerce há vários anos. Ambas são plataformas poderosas e fáceis de usar, mas escolher a errada pode ser absolutamente prejudicial. Isso pode ser a diferença entre uma loja de e-commerce de sucesso que funciona bem, de forma suave, e uma perda de tempo e dinheiro que acaba falhando. Então, qual delas é realmente a certa para você? Bom, com base na minha própria experiência, na minha pesquisa extensa e nas conversas com muitos outros usuários de ambas as plataformas, acho que tenho a resposta entre Wix e Shopify, e no final das contas, tudo se resume ao que você planeja usar. Então, enquanto ambas as ferramentas foram criadas em 2006, elas foram lançadas com intenções muito diferentes, e eu acho que a raiz da nossa resposta está na razão pela qual elas foram lançadas. Então, o Shopify foi lançado como uma plataforma focada em e-commerce. No começo, era bem rudimentar, não havia muita coisa que você pudesse fazer, mas definitivamente era focado em vendas. Esse era o objetivo principal deles. Enquanto isso, o Wix, por outro lado, começou como um construtor de sites, o que era ótimo, mas eles realmente queriam ser super fácil, muito acessível, bem arrastar e soltar. E com o passar dos anos, eles adicionaram um monte de outras funcionalidades, por exemplo, e-commerce. E ambas se desenvolveram a ponto de o Shopify agora ser um ótimo construtor de sites e o Wix ser uma ótima plataforma de e-commerce, o que torna essa comparação realmente interessante, na minha opinião. Essas duas estão lado a lado em muitos cenários, mas vamos falar sobre aqueles que realmente as diferenciam. Eu quero dividir isso em várias categorias diferentes. A primeira vai ser as ferramentas de design projetando seu site, como é na verdade fazer um site usando o Wix, e como é usar o Shopify. Bom, com o Wix começando, você tem duas principais opções que pode escolher. Você pode usar a IA deles para meio que construir seu site para você, ou pode optar por um template, um tema essencialmente, e esse vai ser um site pré-fabricado que você pode personalizar de forma bem extensa. Qualquer que você escolha, sempre que você decidir personalizar seu site, então, digamos, você escolha um template e comece a personalizar seu site. O Wix como sempre foi, muito bom em ser infinitamente personalizável e muito intuitivo para iniciantes. Então, arrastar e soltar elementos e colocá-los exatamente onde você quer na página é basicamente o que eles fazem de melhor. É para isso que eles são conhecidos, e eles tornam muito fácil construir seu site, mais isso. Tanto bom quanto ruim. É bom porque, claro, você pode ter um site infinitamente personalizável, você pode fazer exatamente o que está na sua mente e pode fazer isso com facilidade também. Mas o lado negativo aqui é que, como há muito mais acontecendo, dependendo de como alguém está visualizando o seu site, seja em um desktop, em um laptop, em um iPad ou em um celular, que provavelmente vai ser cerca da metade do seu tráfego online, isso vai ser mais arriscado. Então o Wix, geralmente é bem responsivo. Costuma traduzir bem, mas como é menos curado e menos estruturado, você precisa ficar mais em cima disso. Então, pode parecer um pouco diferente em alguns dispositivos, enquanto o Shopify, por outro lado, é muito mais curado, mais estruturado, o que significa menos coisas podem dar errado ou parecer estranhas quando você troca entre dispositivos, mas com isso, um pouco menos de personalização. O Shopify é geralmente um processo mais simples e mais direto quando você está criando o seu site. O design do site pode ser feito a partir de, eu acho que eles têm uns 140 templates. Vou mostrar o número exato na tela aqui, mas desses templates, todos são realmente feitos para e-commerce. Então, minha opinião, não há muito que você realmente precise mudar. Você pode escolher um desses, trocar as fotos, o texto, os botões, as cores e, claro, você pode adicionar coisas também, você pode clicar e arrastar as coisas, mas é um pouco mais complicado colocar as coisas. Tipo, se você realmente quisesse uma imagem estranhamente no canto, é muito mais difícil fazer isso com o Shopify e muito mais fácil fazer isso com o Wix. Então, se você tem uma ideia exata de como seu site precisa aparecer, sim, o Wix tem uma vantagem aqui. Mas para a maioria das pessoas, eu acho que o construtor do Shopify é mais do que suficiente. Na verdade, eu também encontrei uma ferramenta muito legal recentemente. Isso não é patrocinado de forma alguma, mas se chama Genpages. Comecei a usar isso e o que você pode fazer é basicamente replicar qualquer site que você realmente goste. Então, se você realmente gosta da página inicial da Nike ou da Kim Kardashian ou de qualquer outra loja online, você pode usar o Genpages só com uma captura de tela daquele site. Eles usam a inteligência artificial deles para reconstruir isso para você. E então é muito responsivo, então é fácil para você personalizar. Fazer do seu jeito, então você não está copiando alguém. Você está apenas começando com o conceito deles e depois desenvolvendo para ser seu. Então isso pode realmente te economizar muito tempo. Eu achei que era ótima ferramenta. Link abaixo para conferir e aprender
Mas continuando, como eu disse, o Shopify é definitivamente todo responsivo para dispositivos móveis, isso é, com a marca deles. Funciona em qualquer dispositivo, não importa qual. E o Wix também funciona em dispositivos. Mas, como eu disse, você precisa ser um pouco mais consciente e realmente checar tudo 2 vezes quando estiver fazendo isso. Agora, o Wix permite 100 páginas por site, o que eu nem sei por que estou mencionando isso, porque é muito mais do que eu já tive em qualquer site. O Shopify tecnicamente permite páginas ilimitadas em um site, se isso vale alguma coisa. Então você provavelmente vai ter mais limitações em relação ao armazenamento. Quando você chega nesse nível, o Wix também te limita a 5.000 produtos, o que, na minha opinião, é basicamente infinito. Eu não consigo imaginar gerenciar mais de 5.000 produtos, mas o Shopify é tecnicamente ilimitado. Então, novamente, você tecnicamente não tem um limite, mas você nunca chegaria a isso de qualquer forma. E passando para a segunda categoria deste vídeo, essas são as funcionalidades relacionadas à loja. Basicamente, quando você está montando sua loja online, que tipo de diferenças realmente vemos? Então, ambos têm muitos dos fundamentos que gostaríamos de ver no e-commerce. É muito fácil configurar produtos, acompanhar o estoque, acompanhar vendas, acompanhar clientes, fazer tudo isso. Seu marketing, tudo é muito simplificado em ambos. No entanto, quando você entra em relatórios de vendas mais avançados, o Shopify oferece relatórios de vendas mais detalhados, na minha opinião. E além disso, se você decidir vender pessoalmente com um ponto de venda, o Shopify também facilita isso e sincroniza todos os seus dados em um só lugar, onde o Wix também permite o ponto de venda. Eles separam esses dados quando você está analisando suas estatísticas. Outro benefício legal do Shopify, que é um pouco menos relevante agora que temos o ChatGPT, são os modelos de termos e condições. Então, eles têm alguns para políticas de devolução, termos e condições, coisas diferentes assim. Se você entrar nas suas configurações no Shopify, você pode simplesmente dizer tipo, inserir a partir do modelo. Ele já sabe seu endereço, sabe todas as suas informações da loja e só cria essa página para você. Isso poderia te economizar muito tempo e esforço, mas como eu disse com o ChatGPT. Aí, você poderia fazer a mesma coisa e só colocar isso no seu site do Wix. E eu realmente não acho que isso faça muita diferença, na minha opinião. Uma coisa legal é que ambos permitem que você gerencie seu envio e tenha estimativas automáticas. Então, dependendo de onde a pessoa está e quando ela está fazendo o pedido, ela pode ter um preço exato no frete. O Wix trabalha com o USPS, ou seja, o Serviço Postal do Zé, o Shopify trabalha com um pouco mais do que isso. Eu acredito que seja USPS, UPS e DHL, se não me engano. E o Shopify tem algumas opções mais avançadas também sobre como você agrupa diferentes produtos em diferentes zonas de envio e coisas assim. Como eu disse, o Shopify é realmente feito para ser uma plataforma de e-commerce. Então, se alguma categoria neste vídeo fosse para o Shopify como a vencedora, esperaríamos que fosse esta categoria aqui. Afinal, é chamado de Shopify. Então, fazer compras deveria ser realmente o que eles fazem de melhor. Agora, o Shopify também tem algumas ferramentas e recursos de vendas realmente bons. Honestamente, eu diria que é provavelmente o melhor da indústria. Então, nesta categoria, como eu disse, definitivamente vai para o Shopify. Certo, a próxima categoria é suporte ao cliente, basicamente conseguir ajuda quando você precisa. Agora, eu tenho tutoriais completos sobre qualquer um desses, então espero que você não precise de ajuda extra. Mas, no final das contas, você vai se deparar com uma pergunta em algum momento que você vai querer fazer. Então, pessoalmente, eu prefiro usar fóruns ou o ChatGPT, ou Google Bard, tipo alguma assistência de IA por lá. Mas a boa notícia é que ambos têm um suporte ao cliente bem decente aqui. Então, de um lado, temos, assim como as perguntas frequentes gerais, as perguntas e os formulários online que estão disponíveis, então o centro de ajuda online em ambos você pode acessar muita coisa. O que eu gosto no Wix é que está dentro do editor, então você não precisa ir checar uma coisa e depois ficar trocando de aba o tempo todo, você pode simplesmente seguir os passos passo a passo dentro do editor em um pop-up que é super útil. Mas, na minha opinião, o Shopify tem um centro de ajuda melhor quando você está tentando contatar alguém. Então o Wix funciona de segunda a sexta, enquanto o Shopify é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, se você estiver trabalhando nisso em um sábado, porque isso é tipo um bico para você, então Shopify pode ser uma grande vantagem nesse caso. Eles também têm chat, e-mail e telefone. Então, mais maneiras de contatá-los, o que quer que você se sinta mais confortável. Eu acho que isso pode ser uma grande vantagem, mas como eu disse, para perguntas mais simples, se você só está tentando, tipo, conectar um pixel do Facebook ou algo assim, é complicado, mas os procedimentos passo a passo em qualquer um desses faz um trabalho bem impressionante. Então chegamos à próxima categoria, que é preços, que honestamente vai além dos números que você pode ver à primeira vista. E deixa eu te explicar isso. Então, à primeira vista, você pode olhar e dizer, bem, esse é o nível mais baixo de um versus o nível mais baixo do outro, e meio que comparar assim. Mas não é só o preço do plano que você está pagando, mas também o preço das taxas que você pagaria se alguém estivesse fazendo pedidos. Então, começando com o Wix, há uma opção gratuita, que é ótimo. Construa seu site sem vender, faça upgrade para e-commerce básico,
brincar com isso, aprender a usar e então, eventualmente, se você quiser fazer um upgrade, pode subir para $27 para o e-commerce básico. Esse é o custo por mês. Vai custar $32 para e-commerce padrão e $159 por mês para e-commerce avançado, que te dá templates melhores e coisas assim. Agora, comparando com o Shopify, o Wix é tecnicamente $2 mais barato por mês, mas isso é para o e-commerce básico. Enquanto isso, com o Shopify, você tem todo o e-commerce com o plano básico deles, que custa $29 por mês. Se você subir para $79 por mês com o Shopify, esse é o próximo nível deles, e realmente a maior diferença aqui e com o plano avançado vai estar nas taxas de cartão de crédito, que é uma coisa bem interessante que o Shopify faz. Então, com o Wix e o Shopify no nível básico, você paga $0,30 por transação e 2,9% para cartões de crédito online. Mas com o Shopify, se você fizer um upgrade para $79 por mês ou 2,99, que eu esperaria, praticamente ninguém assistindo a esse vídeo vai começar com isso. É tipo quando você tem volumes de vendas realmente grandes, então você consegue reduzir para 2,6% ou até 2,4% taxas de transação com cartão de crédito. Então isso. E o que mostra que, à medida que você cresce com o Shopify, você pode reduzir essas taxas com os pagamentos do Shopify, e isso pode ser uma vantagem se você tiver um negócio realmente grande no futuro, mas claro, com esses $299 por mês, não justifica muito essa diferença de preço até você começar a vender bastante. Agora, os pagamentos do Shopify também funcionam em 22 países, enquanto o Wix ainda é global, funciona em 15 países. Eu normalmente faço a maior parte das minhas vendas online domesticamente no ZY, então nenhum desses importa. Para mim, quanto aos preços, eles estão praticamente empatados. Eu acho que depende de quanto você planeja escalar sua loja e quanto você pretende brincar no começo antes de realmente começar. E a propósito, se você quiser brincar com o Shopify antes de começar, eles têm um teste gratuito. Vou deixar um link aqui embaixo, acho que é $1 por um mês, e então você pode começar a pagar pelo plano normal, mas nesse mês você pode realmente vender, então isso te dá um bom tempo para desenvolver tudo por $1, decidir se você realmente gosta, e então você pode continuar vendendo e construindo tudo nesse primeiro mês. Então ambos têm um teste gratuito se você quiser começar. Vou deixar links para os dois aqui embaixo, eles apoiam o canal, então se você gostou desse vídeo e achou útil, por favor, considere usar nossos links quando você começar, isso realmente nos ajuda a fazer esse conteúdo de graça, certo? Agora vamos para a categoria número 5, que é tão interessante, uma das maiores diferenças entre essas duas plataformas, e essa é a categoria de marketing. O Wix tem muitas integrações legais, muitos aplicativos, muitos plugins, além de várias ferramentas internas que eles construíram para o próprio criador de sites. Eles também têm ótimas funções de SEO e, honestamente, muitas opções de marketing internas. Você pode fazer muito marketing por e-mail com o Wix. Eles também têm o assistente de SEO, que é a otimização para motores de busca. Então, otimizar para o Google é muito fácil dentro do Wix. Eles têm muitas ferramentas de blog ótimas. Então você pode criar um blog e muita da personalização no seu blog pode meio que se alinhar com o que eu estava dizendo sobre o criador de sites. Então, seu blog é mais fácil de personalizar um pouco mais, ter seu próprio estilo de como ele realmente parece, o que eu acho que é uma vantagem bem grande. O Shopify, no entanto, tem algumas outras coisas legais, como cartões presente, por exemplo, que não parecem marketing, mas eu definitivamente classificaria cartões presente como marketing, já que é algo que alguém pode dar para outra pessoa e meio que fazer com que ela conheça sua loja. É uma função bem legal, que é nativamente integrado ao Shopify, super fácil de usar, códigos de desconto e coisas assim também são muito acessíveis, e o Shopify tem algumas integrações de mídia social bem incríveis. Então, resumindo a diferença em marketing aqui, eu acho que depende de como você planeja fazer marketing na sua plataforma. Então, se você só se importa com marketing orgânico, nunca vai fazer nada inorgânico, e não vai fazer nada com redes sociais. Então, o Wix é ótimo. Eles tornam tudo muito fácil com o blog e o assistente de SEO. Classificar no Google pode definitivamente acontecer com bastante facilidade com o Wix, o que não quer dizer que você não possa classificar no Google com o Shopify, mas é um pouco mais simples com o Wix. Para iniciantes realmente entenderem isso, então temos o Shopify, que eu diria que vai ser melhor se você planeja usar as redes sociais e especialmente se você planeja fazer anúncios. Então, Shopify se sincroniza muito bem e permite que você venda em várias plataformas diferentes. Na loja do TikTok, por exemplo, você pode fazer anúncios no TikTok e isso se sincroniza super bem na sua loja do Shopify. Além disso, você pode vender no Pinterest, no Etsy, na Amazon, tem Walmart também. Eles realmente se uniram com praticamente todo mundo por aí. Nesse aspecto, ter mais canais de vendas no Shopify pode definitivamente ser uma grande vantagem, especialmente para realmente aproveitar essas enormes bases de usuários em coisas como TikTok, por exemplo, e configurar a loja do TikTok. Então, e o que em conclusão entre os dois, se você está realmente sério sobre vender, o Shopify é definitivamente a resposta. Significa que loja está no nome.
Eles são a melhor plataforma de e-commerce que existe, e eu acho que não é nenhuma surpresa que qualquer pessoa que já seja um grande negócio definitivamente usa o Shopify. Se você é uma pequena empresa, uma pequena loja e quer realmente crescer, o Shopify é ótimo para isso. A escalabilidade sem atritos é o que vemos nos planos de preços e ferramentas. O Wix é ideal para criar um site personalizável e vender itens. Se você quer um site pessoal e vender 1 ou 2 itens, o Wix é uma ótima opção. Então, o Wix pode ser uma ótima maneira de fazer isso. Mas o Shopify é a marca escolhida por muitos grandes vendedores por aí, lojas que você provavelmente já conhece, como as da Kim Kardashian. Temos a Mouse, as capas de celular, OneWheel, Soylent, Figs, Alo Yoga e muitos outros. Na verdade, eu vou deixar uma lista aqui embaixo, um link com uma lista de grandes lojas do Shopify que você provavelmente já usou. Quero dizer, todas elas parecem realmente impressionantes. Espero que você tenha achado este vídeo útil. Entre os dois, qualquer que seja a plataforma que você decidir usar, eu tenho um tutorial completo sobre como configurá-las. Então vou deixar esses links aqui embaixo, assim como links de afiliados para você começar e garantir seu teste gratuito. Então não esqueça de descer, conferir esses links e eu te vejo no tutorial completo.